tarde, Senhor. Eu tenho uma palavra para o teu coração. No livro de Jonas, a partir do capítulo 1 e o versículo 1, vai nos contar a história, aleluia, de um homem que Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para o outro. A Bíblia vai dizer, aqui no livro de Jonas, Jonas 1, a partir do verso 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. E desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da presença do Senhor. Meu Deus, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor falou ao meu coração: filha, fala com o meu povo, aleluia. Se por acaso tem como fugir da minha presença? Será que tem como você se esconder da face do Senhor? A Bíblia vai dizer que Jonas, ele com a sua desobediência, ele pensou que ia conseguir se esconder de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, se você ler um pouquinho mais à frente, que o Senhor, ele mandou uma tempestade muito grande sobre aquele navio. Sabe por quê? Por causa da desobediência de Jonas. Ei, cuidado. Por causa da tua desobediência, alguém pode sofrer, sabia disso? Por causa da tua desobediência, alguém pode estar pagando preço, e um preço muito alto. E a Bíblia vai dizer, aqui no versículo 5, que os marinheiros temeram e começaram cada um a clamar o seu Deus. E quando Jonas viu que o povo estava temendo e estava clamando ao seu Deus, sabe o que Jonas fez? Jonas desceu para o porão e foi dormir. É, irmão, tem muito profeta que está dormindo. É, mas o Senhor quer te despertar hoje. E a Bíblia vai dizer que alguns dos marinheiros desceram lá no porão e viu Jonas dormindo e falou para ele: o que tu fazes aí, dormente? O que tu tá fazendo aí, Jonas? Levanta, clama o teu Deus. E a Bíblia vai dizer que os marinheiros, eles decidiram jogar a sorte para saber de quem era o problema, porque eles já tinham feito de tudo para tentar cessar aquela turbulência naquele barco. Só que o Senhor, ele tinha mandado uma tempestade. E era por quê? Porque no meio daquela embarcação tinha um desobediente. Por causa da tua desobediência, alguém está sofrendo. Mas Jesus manda te dizer hoje, Jonas: desperta e clama o teu Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros se reuniram e começaram a lançar a sorte. E quando eles lançaram a sorte para saber de quem era o problema, na mesma hora caiu sobre Jonas. E Jonas reconheceu que era por causa dele que aquela grande tempestade estava acontecendo ali naquele barco. E a Bíblia vai dizer que Jonas falou:
me lança no mar, porque a culpa é minha. Só que tem uma coisa, irmãos. Jonas não sabia. Tinha uma surpresa para Jonas dentro do mar. Talvez Jonas pensou: eles vão me lançar no mar, eu vou morrer e acabou. Só que foi engano dele. Tinha um peixe preparado para Jonas dentro do mar. Ei, cuidado. Às vezes você não sabe, mas para cada Jonas, para cada desobediente, Deus ele já preparou um peixe. E que peixe é esse? Pode ser a dificuldade, pode ser os problemas, pode ser a enfermidade. Eu não sei o que Deus vai ter que fazer para te despertar. Mas eu quero te dizer, não pense você que você vai conseguir fugir da presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles lançaram Jonas no mar. E Jonas foi engolido por um grande peixe. Olha aí, ó. E a Bíblia diz que quando Jonas estava no ventre daquele peixe, Jonas ele orou a Deus. Tem pessoas que para obedecer a Deus primeiro tem que passar pelo pela barriga de um peixe. Tem pessoas que para cumprir com o ID de Deus, para obedecer a voz de Deus, tem que passar por alguma dificuldade. E a Bíblia diz que Jonas, ele quando estava lá dentro do ventre daquele peixe, ele orou. E ele fez uma oração tão sincera, que Deus ele atendeu a oração de Jonas. Só que aí eis o mistério. Jonas, quando Deus deu a ordem para ele lá na frente, lá no início do capítulo 1, Deus falou para ele: vai para Nínive. E ele foi, pagou a passagem para ir para Tarsis. Só que o peixe que engoliu Jonas foi mais obediente do que ele. Porque a Bíblia vai dizer que após Jonas orar e Deus atender a oração de Jonas, o peixe vomitou Jonas na cidade de Nínive. O peixe foi mais obediente a Deus do que Jonas. E muitas das vezes, você, como profeta de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, é desobediente. Deus manda você ir, você não quer ir. Deus manda você falar, você não quer falar. Aí quando a cobrança vem, você dobra o teu joelho, você ora, você pede misericórdia. Aí Deus, que é misericordioso, Ele atende o teu clamor e te dá mais uma oportunidade. Foi o que Deus fez com Jonas. Ele até atendeu o clamor de Jonas, mas Ele permitiu que o peixe vomitasse Jonas exatamente onde Deus queria. Irmão, não tem como fugir da presença do Todo-Poderoso. Quando Ele te dá uma ordem, ou você faz, ou você faz. Sabe por quê? Porque o escolhido não tem escolha. A Bíblia vai dizer que não foste vós que escolheste a Ele. Ou seja, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi. Aleluia. Ele nos escolheu para que vades, para que faça a obra, para que cumpra com o teu chamado. Aleluia. Para que você dê muitos frutos. Aleluia. Para que teu fruto permaneça. Olha aí, que mistério, né?
Não tem como fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas, quando chegou na cidade de Nínive, ele pregou a palavra. E quando Jonas ele prega a palavra, a Bíblia diz que todo aquele povo, toda aquela cidade caiu num tão grande arrependimento. Aleluia! E ali a vontade de Deus foi cumprida na vida de Jonas. Porque Jonas pregou, aleluia, aonde Deus mandou. Oh, glória! E é isso que eu quero te dizer hoje, aleluia. Não tem pra onde você fugir, aleluia. Ou tu faz a vontade de Deus ou tu faz. Ou tu faz a vontade de Deus ou ele te pega. Ou tu faz a vontade de Deus, aleluia, ou ele prepara um peixe pra ti, ó. Mas eu quero te dizer, se eu fosse você, eu fazia a vontade de Deus antes de cair dentro de um ventre de um peixe. Porque Deus, ele teve misericórdia de Jonas. Essa foi a oportunidade que Deus deu para Jonas. Mas quantas oportunidades Deus tem te dado e você tem desperdiçado? Será que Deus vai fazer com você como fez com Jonas? De te dar mais uma oportunidade? Ou será que Deus, aleluia, ele vai te apertar e falar para você, ou você vai e obedece a minha voz, ou eu vou te pegar e te colocar no estreito. Irmão, eu não falo isso aqui para botar medo em ninguém, não. Eu falo isso aqui porque quem é vaso sabe do que eu tô falando. Quem é vaso sabe que com Deus é assim. Quando ele manda, irmão, tem que obedecer. Quando ele te dá uma ordem, você tem que fazer. Não importa se seja mel, se seja fel. Se ele falou, vai lá e fala, então você vai lá e fala. Porque quando você obedece, ele se responsabiliza. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele obedeceu. E grande foi a misericórdia de Deus naquela cidade. E a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu e se converteu. Ei, obedece a voz do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo, quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ei, faz a sua parte. Lança semente. Lança semente. Porque o crescimento é com o Senhor. Mas é necessário você fazer a tua parte. É necessário eu fazer a minha parte. Aleluia. Então pega essa palavra para o teu coração. Coloque em prática aquilo que Deus ele te deu. Aleluia. Talvez você não tenha o dom de pregar, mas tem o dom de louvar. Então louva. Abra a tua boca e louva. Talvez o Senhor ele não te chamou para louvar, mas te chamou para limpar a igreja. Ei, então limpa. Faça para Deus e faça com excelência. Talvez o seu chamado é cuidar das coisas da cantina. Ei, então faça aquilo que o Senhor, aleluia, ele colocou nas tuas mãos para fazer. Talvez o seu chamado é ser porteiro da casa do Senhor. Ei, então faça com excelência, mas não deixa de obedecer a voz do Senhor. Não tente se esconder do Senhor. Não tente fugir da presença dele. Porque aonde você for, ele está te vendo. E se você pensar que vai conseguir se esconder da face dele, ele vai te mostrar, irmão, que com Deus não tem como você se esconder. De Deus não tem como você
mas não tenta fugir da presença dele. E essa é a palavra que Deus ele me deu hoje para falar contigo, amém? Que Deus possa te abençoar, que Jesus ele possa te guardar, te proteger e que você venha despertar para o teu chamado. Desperta, desperta, porque Deus ele conta contigo, amém? Deus te abençoe.